Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para continuar falando sobre família. Um mês todo, né? Quantas palavras nós recebemos. Tivemos também o propósito, o jejum dentro das nossas casas. E hoje, depois de um mês, né? A gente começou em maio e estamos no primeiro final de semana de junho. Hoje eu olho e eu já vejo resultado e frutos dentro da minha casa. De tudo aquilo que a gente recebeu, de tudo aquilo que foi falado, de todo o propósito que nós fizemos, os desafios que foram lançados. E eu oro e o meu desejo é que isso não tenha acontecido só lá na minha casa, mas que isso também possa estar acontecendo na sua casa. E se você ainda não viu nenhuma mudança, nenhuma transformação, ainda é tempo. Ainda dá tempo de você se posicionar como pai, como mãe, como filho e dizer, não, eu preciso mudar. Não, algo na minha casa precisa mudar. Então ainda há tempo. A gente não pode, como filho de Deus, nos acostumarmos com a mesmice do pecado, da comodidade, de viver uma vida e com erros, com falhas e que não apresenta melhora, que não apresenta aperfeiçoamento. Hoje, na pregação de manhã, foi falado sobre famílias e com foco na família de Abraão. E aí o pastor Jadilson trouxe alguns erros na família de Abraão. Mas mesmo com todos os erros, ele declarou a bênção e a promessa sobre aquela família. Então, a família de Abraão, com tantos erros, tantas falhas, era uma família abençoada e uma família de promessa. E aí, o pastor também disse que algo que Deus falou para Abraão, foi para que Abraão não ficasse no comodismo. Várias vezes ele chama Abraão para sair do comodismo e caminhar o caminho do aperfeiçoamento. Então ele entrega a promessa, ele abençoa, mas ele nos chama para um caminho de aperfeiçoamento. Então, se não aconteceu ainda a mudança na tua casa, depois de um mês com tantas palavras, com tantas ministrações sobre a nossa vida e sobre o nosso lar, se posicione, porque algo vai acontecer, porque o nosso Deus é soberano, porque o nosso Deus é poderoso e porque o nosso Deus ama família. E hoje nós vemos tantos problemas em relação à família na nossa sociedade, tantos divórcios, ideologias que vão totalmente contra ao plano de Deus, a palavra de Deus. Nós vemos tantos filhos órfãos de pais presentes. Vemos tantas brigas, tantas alianças sendo quebradas. E é cada vez mais. Mas isso não começou hoje. Isso começou lá atrás. A gente também passeou hoje de manhã por algumas famílias da Bíblia. E nós falamos sobre a família de Ana, sobre a família de Noé, sobre a família de Adão e Eva, sobre a família de Abraão, sobre a família de João Batista. Famílias que tinham falhas, famílias que tinham problemas. E isso, claro, tende a aumentar cada vez mais. Mas nós devemos viver sempre com uma esperança daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor sonhou para a nossa casa. Entendendo que por mais que existam falhas, existem erros, existe um plano, existe uma promessa. E o inimigo, com certeza, ele odeia as famílias. Porque é um plano de Deus. E isso não vai mudar. Ele vai continuar tentando, ele vai continuar odiando, porque vai continuar sendo o plano de Deus. E eu quero começar com vocês lá do início, onde a primeira família
foi formada. Vamos ler em Gênesis 1. Do versículo 27 ao 31. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. A família foi criada em meio à perfeição. A família não foi criada com uma base em um pecado. A família não foi criada em um pensamento de que algo deu errado, então precisa de conserto. Não. A família foi criada em meio à perfeição. Aqui, quando Deus criou o mundo, fica muito claro que ele criou tudo para os filhos, tudo para o ser humano. E ele fez primeiro Adão. E ele viu que não era bom que Adão continuasse sozinho. E aí ele formou de Adão uma mulher. E só existe família da forma como nós vivemos através do ser humano. Os animais se reproduzem? Sim. Os animais se juntam? Sim. Mas é por um instinto de necessidade. Existem alguns que até passam tempo sozinho, anos sozinhos, até a morte. Mas não existe laço, não existe alma, então não existe nada de espiritual. Então a família ela foi criada na perfeição, na criação e para demonstrar o caráter de Deus aqui na terra. Deus, ele precisava da imagem dele. Ele não precisava, né, gente? Mas ele quis compartilhar isso conosco. O homem é a representação de Deus aqui na terra. Ele fala para Adão para governar todas as coisas. Então ele está dizendo, o homem governe o mundo. Mas isso não era a partir... Porque hoje a gente tem um olhar de um humano que é cheio de erros, cheio de falhas, cheio de pecado. Mas quando ele fala isso para Adão, quando ele dá essa missão, ele olha para um homem que é perfeito, que é a imagem e semelhança dele. Então esse homem não iria governar conforme hoje nós pensamos em governo, mas era conforme as características do governo de Deus. E assim o reino de Deus seria estabelecido aqui na terra. E aí a gente sabe o que aconteceu. O pecado veio, Eva foi seduzida, e aí eles pecaram e veio a morte. E aí, a partir desse ponto, nós podemos ver a família fazendo parte do plano de redenção. A família sendo uma armadura poderosa para que as pessoas conhecessem a Deus, para que as pessoas se voltassem a Deus, para que não terminasse em uma pessoa, mas que passasse de geração a geração. Então a família, ela não é uma instituição humana,
e sim um plano de Deus. A gente consegue dizer tantas coisas negativas às vezes sobre a família porque a gente pensa em algo que é humano, em algo que é falho, uma instituição humana, uma empresa. Mas não é. É um plano de Deus. E eu queria que vocês abrissem agora lá em Jeremias 29, 5, 6. O pecado veio, tomou conta do mundo, tomou conta das famílias, e aí nós vemos tantas famílias se perdendo. E aí, até o povo de Israel. Muitas vezes Deus declara bênçãos e uma continuação ao povo de Israel, mas por conta de pecado, eles acabam perdendo a esperança nisso. E aí lá em Jeremias diz assim, vou ler com vocês. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Aqui é mais uma vez onde Deus fala com o povo dele através de Jeremias. E eles estão num tempo de muita dificuldade. Eles acreditavam que eles iriam ficar em cativeiro por poucos anos por causa de alguns profetas que vinham com mentira, com engano. E aí Jeremias vem e diz que na verdade são 70 anos e vem com uma carta, com uma mensagem de Deus de disciplina, mas de muito amor. E ali nós vemos que Deus pede para o povo construir, para o povo plantar, para o povo casar, para o povo ter filho e se multiplicar. Eles estavam em um contexto de desesperança, em um contexto de morte, se a gente trouxer para os nossos dias. E Deus fala, case-se, plantem, construam, tenham filhos, tenham família. E hoje a gente olha para a nossa realidade e a gente pensa ao contrário. Não tem filho, não construa, não vale a pena se casar, não vale a pena se multiplicar. E o porquê, gente, era tão importante também essa multiplicação, essas famílias. Porque a família foi instituída por Deus como um lugar de relacionamento e um lugar de discipulado. Então, dentro das nossas casas, dentro de cada família, a palavra de Deus, as ordens do Senhor, as ordenanças, a vida do Senhor iria ser passada de geração para geração. Não iria parar no pai, não iria parar na mãe. Iria passar. Mas aí nós vemos que desde lá daqueles tempos, era difícil viver o relacionamento e o discipulado dentro das nossas casas. Porque quantas vezes nós vemos o povo de Deus se perdendo, adorando a outros deuses, levantando altares a outros deuses, se esquecendo das ordens do Senhor. Mas por quê? A mensagem não estava sendo passada adiante. As famílias não estavam exercendo o papel que deveriam exercer. E hoje, vivendo o tempo que nós estamos vivendo, de tanta dificuldade, Deus continua falando conosco. Construam. Casem-se. Multipliquem-se. Só que não é de qualquer maneira.
Ali a gente vê, lá em Adão e Eva, que existia um propósito. Deus deixou um propósito muito estabelecido para Adão e assim depois para Eva. E aí hoje, a primeira coisa que eu vejo que nos dificulta tanto de viver esse propósito, Senhor, nas nossas casas, é porque antes de casar, nós nem sabemos qual é o nosso propósito de vida. Muitos acabam se casando como os animais, às vezes por um instinto. De eu preciso ter alguém, eu preciso satisfazer as minhas vontades, eu preciso estar com alguém. Às vezes até com o pensamento de eu preciso construir algo, eu preciso multiplicar, mas é por um desejo meu. E não porque eu entendi o propósito divino de Deus para a minha vida. Então, jovens, adolescentes, ao escolherem os seus maridos, as suas esposas, conversem. Você precisa entender o propósito que o Senhor tem para aquela pessoa. E antes de tudo, essa pessoa precisa ter entendido o seu propósito. Antes, cada um precisa ter o seu encontro com Deus, para que depois os dois consigam se juntar, ser uma só carne e prosseguir nesse processo. Porque se a gente não entende o propósito de Deus para a nossa vida, nós não vamos entender o propósito de Deus para a nossa casa, ou até vamos, mas vai demorar muito mais. Vai ser muito mais difícil. E aí Deus fala, multipliquem-se. E eu falo para vocês, tenham filhos, eu sou uma incentivadora. Só que é uma responsabilidade muito grande. Então, se eu não entendo o meu propósito em Deus, se eu e o meu esposo não entendemos o propósito de Deus para nossa casa, como que nós vamos ser auxiliadores de uma criança a entender o propósito dela? Aí vai ficar mais e mais e mais e mais difícil. E não tem uma saída, outra saída, a não ser correr para os braços daquele que é o autor da família. Daquele que formou e criou a família. Às vezes a gente pega tantos atalhos, mas não adianta. A gente precisa que Deus seja o primeiro, o último, e esteja em tudo que a gente faça. Porque senão não adianta. Nós não iremos conseguir. Então aqui em Jeremias, num lugar de morte, Deus ordena vida às famílias. Então você, aonde você estiver, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, não importam as dificuldades, você pode ser vida naquele lugar. Você pode ser o espelho de Deus naquele lugar. Você pode demonstrar as características de Deus naquele lugar. Amém? E aí, nós temos o discipulado, voltando a falar do discipulado dentro da multiplicação, porque a gente multiplica, mas aí vem aqueles pequeninos e a gente precisa discipular. Hoje nós temos uma falha muito grande de terceirizar todas as coisas. A gente terceiriza tudo, inclusive a nossa família. Nós queremos algo no imediato e aí a gente vive aquela correria para conseguir todas as coisas que nós queremos e aí a gente terceiriza a nossa família. E o discipulado, ele precisa acontecer em todos os lugares, em todos os momentos. É caminhando com seu filho, é sentando à mesa, é o acordar, é o ao dormir.
é em todos os lugares. A gente não pode admitir que os nossos filhos fiquem muito mais tempo com outras pessoas que nós não confiamos, que nós não sabemos qual é a crença, que nós não sabemos o que essa pessoa tem de bom, qual as virtudes, os valores, do que conosco. Nós nos tornamos parecidos com as pessoas que a gente caminha muito junto. Então, se eu estou num discipulado com o meu filho, eu me torno parecida com Deus. E aí, caminhando com ele vai se tornar parecido com Deus também. Porque na minha vida existem as características de Deus. E Pai, até a forma da obediência a Deus. A gente fala muito que nós precisamos obedecer a Deus, não falamos? Mas até a forma como nós aprendemos a obedecer a Deus. A criança, ela vai aprender, sabe como isso? A obedecer os seus pais. Então, o tipo de punição que você dá, aquilo que você fala, a forma como você age, ela vai estar vendo puramente Deus. Até porque ela vem na igreja e a gente fala que Deus é o Pai. Nós mesmos ensinamos para eles, né, que Deus é o Pai. Então é gastar tempo, que não é nem gastar tempo, né? É investir tempo. É passar para eles que a mensagem de Deus, o Evangelho, é essencial, assim como a bebida, assim como a comida. Às vezes a gente se preocupa tanto, e eu sou mãe, então eu sei que nós nos preocupamos com isso. A gente se preocupa com saúde, a gente se preocupa com educação. Isso não é errado. O problema é se preocupar mais com isso do que como está o coração dos nossos filhos com Deus. E às vezes, mãe, às vezes, pai, o seu filho já está grande. E você pode pensar assim, meu Deus, não tem mais jeito. Não tem jeito. Nós não podemos desistir porque Deus não desiste de nós. Então não importa se é um adolescente, não importa se é um jovem, ainda existe jeito. Mas não adianta a gente vir aqui e jogar para o pastor, jogar para o líder, jogar para a professora da escolinha. Não adianta, é conosco. Nós precisamos ser os primeiros discipuladores deles. E aí dentro da nossa casa, assim como nós acordamos todo dia e falamos assim, ó, tem que escovar dente, tem que tomar café. Se eu digo para eles que o primeiro é Deus, como que eu vou falar com Deus por último? Eu fiz tudo, eu falei com todos, eu tomei várias atitudes e aí eu vou falar com Deus. O que as minhas atitudes vão estar demonstrando? Que Deus é o primeiro? Não. Aí a gente fica preocupado também em dar tantas coisas, em levar para viajar, e isso é muito bom, é ótimo para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, é maravilhoso. Mas a gente se preocupa com essas coisas e dá uma boa roupa, em levar para viajar, em ter um plano bom de saúde, em estudar em ótimas escolas. Mas a gente esquece daquilo que é prioridade. Se hoje me perguntarem, eu tenho 31 anos, Priscila, o que de melhor o teu pai te deu? Gente, sem pensar duas vezes, eu vou falar Jesus. Ele pode me abençoar com várias coisas e eles me abençoam, tanto ele como a minha mãe. Eles são bênçãos na minha vida até hoje. Mas se eu disser qual é o melhor presente que eles me deram, que eles ainda me dão,
É de Jesus, é a cobertura espiritual de estar intercedendo pelo meu lar, agora não só por mim, pela minha família. Isso é deixar um legado. Isso não é deixar uma herança material que se acaba. A gente vê o filho pródigo. Ele tinha algo material, mas se acabou. E o coração? E o coração do teu filho? E o coração da tua esposa? E o coração do teu esposo, como é que tá? Como é que tá o altar de adoração dentro da casa de vocês? E aí, quando a gente vive conforme a sociedade diz que é pra gente viver, que é regradinho, você acorda, escova o dente, vai pro trabalho, você almoça, você volta, você pega o celular, você liga a televisão, você tem ali a sua janta com a família, vão dormir. Você busca por uma boa profissão, você busca crescimento. E aí a gente vai vivendo assim. E aí você se depara em deixar somente coisas materiais e físicas para a tua família. E não aquilo que alimenta a alma. E não aquilo que é eterno. A família, ela foi pensada em eternidade. Tanto que de Gênesis a Apocalipse, nós vemos relatos e Jesus mesmo, Deus falando sobre família. Porque ela não acaba, ela não tem fim. Porque ela gera frutos de eternidade em nós. Mas é muito difícil. Porque realmente o mundo tenta. Porque realmente o inimigo, ele não gosta de ver uma família unida, uma família em Deus, uma família feliz. E aí sabe o que a nossa boca declara? Filho, não se case. Irmãos, não tenham mais filhos. Irmã, desiste do casamento. Tá muito difícil. Irmão, desiste do casamento. Tá muito difícil. Porque aí a gente tá indo conforme o mundo vai. E não conforme o que Deus sonhou e planejou para cada um de nós. Deus, falando pro povo, ali no exílio, ele mostra que ele não quer que os filhos deles fiquem somente esperando o céu, mas que se movam e que floresçam em meio àquele deserto. Hoje as nossas famílias precisam florescer em meio ao deserto. E eu digo deserto porque a gente olha os noticiários, a gente olha a nossa volta e, gente, é muito triste. A gente vê jovens, adolescentes, crianças se perdendo. É suicídio. Muitos acontecendo, gente, com crianças. Mas nós precisamos florescer em meio a esse deserto. Nós precisamos gerar vida em meio ao deserto. Entender que aqui nós estamos como de passagem. O nosso corpo é passageiro. O teu corpo está de passagem. Não é algo eterno, mas a nossa alma é. A alma do teu filho, a alma da tua esposa, sim, é para a eternidade. E nós nos preocupamos muito mais com aquilo que é passageiro do que com aquilo que é eterno. E cada vez mais o inimigo vai tentar nos seduzir, vai tentar nos enganar e dizer que vale a pena a gente lutar por aquilo que é palpável e não por aquilo que está internamente nos nossos corações. Ontem, como foi falado aqui, nós tivemos um seminário maravilhoso.
Tanta coisa nós aprendemos, meu Deus, gente, foi incrível. E quantos seminários nós vemos acontecendo, tantas pessoas nos ensinando sobre família, mas infelizmente no meio da igreja a gente vê uma pouca procura. Vocês não acham estranho que a gente passa... eu fiz faculdade, eu fiz 5 anos. Durante a minha faculdade eu já tinha feito vários cursos. Quando eu terminei, eu continuei fazendo curso, lendo o livro, me especializando naquilo que eu amava e queria para minha vida. E aí, a gente faz isso para abrir uma empresa, nós fazemos isso para subir de cargo, a gente faz isso para ganhar mais. Mas, gente, quantos pais se preparam para a chegada de uma criança? Quantos casais se preparam para o casamento? Quantos livros você leu sobre casamento? Quantos livros você leu sobre o discipulado dos filhos, sobre a criação dos filhos? Eu lembro que quando... Eu vou puxar a orelha um pouquinho dos homens. Eu lembro que quando eu engravidei da Mia, eu queria muito um curso. E aí eu comecei a participar de umas lives, que era a pessoa que dava esse curso, e aí era de oração e de palavra também. E aí eu ganhei esse curso, porque era um curso que era caro. Aí eu olhei para o Lipe e era sobre crianças, né? Qual é o nome mesmo? Guardiões da Infância. E aí eu falei assim, Lipe, tu vai fazer comigo, Lipe, porque é muito bom, a gente precisa fazer junto. E aí, beleza, teve uma resistência, mas ele fez comigo. Mas, gente, só tinha ele de homem. E fala sério, mulheres. Geralmente, quando a gente vai participa desses cursos, desses seminários, a maior parte são mulheres mesmo. E homens, vocês não sabem o papel, o peso que vocês exercem na criação de um filho. Vocês são a representação de Deus Pai na vida dessas crianças. Então, gente, vamos acordar. Por que que nós nos especializamos? Por que que nós buscamos tanto crescimento em algumas áreas e na área da família não? A gente precisa buscar conhecimento. Primeiramente, em Deus. Porque como a gente já falou aqui, se Ele é o Criador, se Ele que formou, se Ele que nos entregou um propósito, então nada melhor do que Ele. Mas Ele usa as pessoas para nos abençoarem. Então, primeiro a gente precisa ir a Deus e perguntar mesmo para Deus. Deus, o que eu faço? Deus, o que a tua palavra diz sobre isso? Deus, como eu educo, como eu faço? Teve um dia lá em casa que as meninas começaram a criar uma confusãozinha entre elas. E eu já estava muito cansada, muito exausta. E eu sabia que se eu abrisse a boca, não ia ser por amor, ia ser por raiva. Gente, eu me ajoelhei na frente delas mesmo e eu orei. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu preciso morrer agora para que eu tenha sabedoria para lidar com essa situação. E às vezes a gente tem vergonha disso. A gente quer mostrar que nós temos autoridade. E essa autoridade Deus nos dá. Então, tá ok, amém. Mas a gente quer mostrar que a gente está sempre certo, que a gente sabe de tudo, mas não. Sabe aquela ideia de que quando nasce uma criança, nasce um pai, uma mãe? Nasce, realmente. Mas uma criança não nasce grande sabendo de tudo, nasce um bebê. Então nós precisamos estudar, aprender com aqueles que são mais velhos, com aqueles que já viveram essa experiência, com livros, com cursos. Nós
precisamos aprender. E aqui eu tô falando da questão mais focada nos filhos, porque é o que eu vivo hoje. Mas adolescentes, leiam sobre namoro. Eu lembro que na minha adolescência eu lia sobre namoro. Porque, como eu falei, a construção da família não começa ali no casamento, quando o pastor diz, pode beijar a noiva. Porque nós vamos nos unir. Então começa lá no nosso desenvolvimento, na nossa construção de caráter, no nosso entendimento. Então, adolescentes, leiam. Leiam sobre namoro antes de começarem a namorar. Leiam sobre noivado. Leiam sobre casamento. E aí, depois que os filhos saem de casa, a família não se perde, a família continua. Então, busquem também conhecimento com casais que já passaram pela síndrome do ninho vazio. Leiam sobre, estudem, porque eu sei que há também muita confusão em relação a isso, o que fazer, como que vai ser. Deus, Ele nos dá a palavra dEle. Ele nos dá, Ele nos instrui, mas a gente precisa de um posicionamento para ir buscar. Mas o que nós não podemos fazer é declarar a morte sobre as famílias. É continuar declarando aquilo que o inimigo declara. É continuar dizendo aquilo que o mundo está dizendo. Isso não pode acontecer conosco. A nossa casa tem que ser um lugar de tanta paz, de tanto amor de Deus, de tanta adoração, que a gente não consiga abrir a boca para dizer que família é perca de tempo, para dizer que filho não adianta, para dizer que casamento não adianta mais. Deus disse isso para o povo dele em meio a tantas dificuldades. E Ele continua dizendo para nós hoje. Amém? Eu gostaria agora que vocês abrissem lá em Gálatas 5, 22, 23. Lembra que eu falei que um dos propósitos para a família, depois que o pecado tomou conta de homem, foi da família ser um instrumento para a redenção do homem, para a aproximação do homem à imagem de Deus? Lá em Gálatas 5, 22, 23, diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que a família também tem esse propósito? Porque a família é uma escola de santificação. A família é uma escola de santificação. Como é difícil ter domínio próprio. Como é difícil ter paciência. Como é difícil a alegria nos momentos de dificuldade. Como é difícil ter paz em meio ao caos. Mas dentro da nossa casa, o Senhor nos molda. E esses frutos são gerados em nós. Esses frutos são fortificados em nós. Nós vivemos relacionamentos que às vezes são passageiros, são frágeis, são superficiais. E aí nós não nos incomodamos às vezes com o erro da outra pessoa, com aquilo que a pessoa faz para nós. Ou a gente simplesmente não vê mais aquela pessoa, a gente para de falar com ela. Há um distanciamento, mas dentro da nossa casa isso não pode acontecer. É através do relacionamento do casal com os filhos,
que esses frutos são fortificados em nós. E aí nós vamos sendo santificados. Dentro da nossa casa existe a pessoa que mais sabe quais são os nossos erros, quais são as nossas falhas. Dentro da nossa casa nós precisamos servir diariamente. O pai trabalha, a mãe trabalha, mas é para comprar coisa só para si? Não. Na maioria das vezes é mais para comprar coisas para os filhos do que para si mesmo. O marido trabalha, a esposa trabalha, mas cada um pega o seu dinheirinho e vai viajar com os amigos, faz o que quer. Não. O dinheiro é um só. Então é para o mesmo propósito. Então você não trabalha, você não ganha o seu dinheiro, você não se esforça para os seus próprios interesses e desejos. Mulheres, quantas vezes as que são donas de casa, a gente limpa a casa por dia, varre o chão, principalmente quem tem criança. Não são por causa da gente. Se fosse por causa de mim, a casa ia ficar limpinha lá. A gente serve, a gente faz o alimento, mas não são para os próprios interesses. Enquanto essas coisas vão acontecendo, a santificação vai acontecendo em nós. O orgulho vai sendo quebrado, o ego vai sendo moído, a mentira vai sendo deixada de lado. A alegria vai tomando conta, porque daí a gente vê quantos momentos nós temos de ver a bondade de Deus, de ver a fidelidade de Deus, de ver o Senhor agindo no nosso meio, de ver a pessoa que está conosco, os nossos filhos respondendo aquilo que nós estamos fazendo. E Deus vai nos santificando e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. E é também por isso que é tão difícil hoje algumas pessoas encararem a família. É mais fácil desistir, é mais fácil correr do que se sacrificar. Nós só estamos aqui hoje, você só está aqui hoje, porque houve um sacrifício pela sua vida. E aí a gente canta que nós queremos ser igual ao Senhor, mas a gente não está disposto a sacrificar nada pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Que mentira é essa? Se nós não fazemos por aqueles que Deus nos entregou para cuidar, para sermos um, imagina com os outros. A gente daí vive uma vida de mentira, porque eu posso vir aqui na igreja uma vez por semana e olhar para o meu irmão e falar: irmão, como é bom estar ao teu lado. Eu amo você, você é muito especial. Mas aí a gente chega em casa e a gente passa uma semana sem falar um eu te amo para o nosso esposo. Existe algo de errado nisso. Existe algo de errado nisso, gente. E é tempo de mudança. É tempo de mudança. Nós precisamos passar para as próximas gerações o quanto é importante a família alicerçada em Deus. Uma família que ama a Deus e que vive o propósito do Senhor. E aí, nós vemos algumas saídas para a família.
Aprendendo lá com Adão e Eva. Adão e Eva, primeiro, eles tinham um relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa é a nossa família se relacionar com Deus. Amém? Adão e Eva, eles tinham um relacionamento entre eles. E a gente pode ver isso porque até quando Eva comeu o fruto, o que ela foi fazer? Ela foi lá entregar para Adão. Então, até no erro, eles tinham uma boa comunicação, um bom relacionamento. Nós precisamos viver isso dentro da nossa casa. Eles tinham transparência. E isso foi algo que me chamou muito a atenção. Porque hoje a gente vive tentando esconder tantas coisas que a gente tenta esconder até dentro da nossa própria casa, para a nossa família. Eu já falei ali a questão dos filhos, né? Que a gente tenta esconder as nossas falhas, o nosso erro, mostrar que somos invencíveis, que já sabemos de tudo. Mas a gente também tenta esconder para aquele que está do nosso lado. Qual a nossa dificuldade? O que a gente gosta, o que a gente não gosta? Adão e Eva viviam com Deus e entre eles um relacionamento sem máscaras, sem roupas. Que isso simbolizava a transparência, a leveza, a pureza. Isso precisa retornar para dentro das nossas casas. O nosso tempo de mesa precisa ser um lugar de confissão de pecados. De confessar o pecado, de pedir perdão. A gente precisa estar pronto a dizer aquilo que os meus podem melhorar. E eu preciso também estar pronta a ouvir aquilo que eu posso melhorar. Mas é muito mais fácil cada um viver por si, cada um aturar as suas próprias limitações, os seus próprios pecados. Mas nisso não existe propósito. Nisso não existe, não tem nada a ver com o propósito de Deus para a família. Então, meus irmãos, para terminar, nós precisamos viver a nossa família hoje, já, agora, como algo que é eterno e não passageiro. Pague o preço, se sacrifique, morra para você mesmo, por amor àqueles que Deus te entregou. Não tenha medo de florescer em meio ao deserto. Não tenha medo de encorajar os outros irmãos, aqueles que caminham com você, a florescer em meio ao deserto. Cuide do coração. Se pergunte todos os dias, como está o coração dos meus filhos? Como está o coração do meu esposo, da minha esposa? Ah, mas isso não é responsabilidade minha. Não, é responsabilidade nossa, sim. É sim responsabilidade nossa. Se você tem vivido de forma contrária a isso, se você tem vivido a família de forma contrária a isso, ainda cheio de individualismo, cheio de egoísmo, tome um posicionamento e mude, porque ainda é tempo. Amém? Eu gostaria que as famílias agora se juntassem e se colocassem de pé. Se você está com a sua família, se junte a ela. Aqueles que não estão com a família de sangue, se juntem com a família que é família pelo sangue de Cristo. Amém? Pais, Deus depositou
autoridade sobre a vida de vocês em relação aos filhos de vocês. Então,